Uje buenki tribune mite daba. Boide conhecerá. Uje dade kutudukia. Uje sade será. Node jani era ubumana. Uje ai itsampanare. Pizzamu bokri. Karai pebo pri. Itsadi itsambu. Mai. Em 1600, chegou aqui em nossas terras um português chamado Gabriel de Brito Cação, que foi o primeiro homem a habitar a nossa região. Gabriel de Brito Cação era um português, né? E a ideia que os bandeirantes passavam era que no Brasil o ouro dava no meio da perna. Então ele veio com esse objetivo de procurar ouro na região, né? Se deu mal que não encontrou ouro, mas era um português, né, explorador, que foi o primeiro homem branco da nossa região, foi o Gabriel de Brito Cação. O primeiro núcleo residencial de Garanhuns foi a comunidade de Timbó. Timbó era uma espécie de cipó onde os índios batiam, tiravam o sumo, jogavam na água e os peixes se embebedavam. Em 24 de janeiro de 1615, negros foragidos da Bahia, catequizados, e o amigo precisa saber que negro não podia participar da religião católica, era proibido. Então, como ele não podia participar da religião, ele colocou nome afro nos santos que eles veneravam. Por exemplo, Nossa Senhora. A Nossa Senhora que foi trazida para a nossa região foi Nossa Senhora de Nazaré. Então, o negro, aqui não, aqui era Nossa Senhora de Nazaré, mas ele escravizado, ele chamava de Iemanjá. São Jorge, ele chamava de Ogum, e assim por diante. Então, nós provamos com a igreja do Rosário Negro em Olinda. Em Olinda tem uma igreja, hoje não, mas que antigamente só adentrava a igreja negros. Geralmente os núcleos residenciais eram próximos de rios, ou então quando havia uma capela. E lá eles fundaram a Igreja de Nazaré, onde se torna o primeiro núcleo residencial de Garanhuns. Por isso a importância do Timbó, da comunidade Timbó. Domingos Jorge Velho chegou aqui em 1694, né? E o objetivo de Domingos Jorge Velho foi destruir o Quilombo dos Palmares. Essa nossa região, esse agreste meridional, ele fazia parte da extensão territorial do Quilombo dos Palmares. E ele veio aqui para Garanhuns, né, já tinha vindo
da região do Rio Grande do Norte, de Açu, onde ele foi também destruir um motim de negros, né? Antigamente, para eles, o negro não tinha alma como o índio, como dizer, índio bom é índio morto. Então, Jorge Velho vem para aqui, arma acampamento aqui em Garanhuns, aqui no Sítio Paulista, abaixo do quartel de 71 BI, e fica fazendo suas excursões para o quilômetro dos Palmares, na Serra da Barriga, hoje União dos Palmares. Domingos Jorge Velho ele ganha um quinhão de terra de 300 mil quilômetros quadrados. Isso quer dizer o quê? Que vinha de Vitória de Santo Antão, pegava parte de Caruaru e ia até o sertão do Pajeú, a cidade de Tacaratu. Então, todas essas extensões de terra pertenciam à cidade de Garanhuns. Então, o tempo foi avançando, cidades foram surgindo e foram emancipadas, e Garanhuns gradativamente foi perdendo a sua extensão territorial. A perseguição desses negros não tem nada a ver com Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho veio no final do século XVII e os negros vieram da Bahia em 1615. Eles eram livres devido à extensão territorial. Poucas pessoas sabiam que lá no Timbó tinha uma comunidade de negros livres. Eu vou citar para você. Quando Domingos Jorge Velho começa as suas primeiras excursões em União dos Palmares, lá na Serra da Barriga, aqui em Garanhuns já tinha o Magano. Então, se você observar a distância do Magano para o Sítio Paulista, eu acredito que não dá 10 quilômetros. Mas eles não sabiam e não viam devido à região, né, que era... Isso aqui era o quê? Era floresta, era serra, era tudo isso. Então esses negros eram livres e, como eu disse, deram uma grande contribuição para a fundação da cidade de Garanhuns. Você perguntou se em Garanhuns já havia escravos e como eles chegavam aqui. Simplesmente eles compravam. Se você fizer uma pesquisa, no Diário de Pernambuco, ele começa, no tempo que eu lia, começava há 150 anos atrás. Então, essa coluna era para vender escravos e para denunciar escravos foragidos. Em 1887, a chegada do trem aqui em Garanhuns, ela foi uma festa. Ela não foi uma festa propriamente dita, porque o trem chegou à cidade de Garanhuns, mas ela foi uma festa porque vários comerciantes, eles liberaram os escravos que tinham. Então foi um marco, né, grande. Infelizmente eu não lembro o nome de todos, mas foi um marco grande para a cidade de Garanhuns. Um ano antes, os comerciantes, os políticos, as pessoas ricas da sociedade libertaram os seus escravos. Então, isto, para mim, a libertação dos escravos da nossa cidade,
ela foi mais importante do que a chegada do trem, que também não deixou de ser importante, porque ela trouxe o quê? Ela trouxe o comércio para nossa região, não só Garanhuns, mas todo o agreste meridional foi favorecido com a chegada do trem aqui em Garanhuns. Sueli fez o busto de Simoa Gomes. Ela estava na Avenida Simoa Gomes, depois botaram na Rui Barbosa. Tá lá até hoje ainda. Mas ali não tem nada a ver com Simoa Gomes. Simoa Gomes era descendente direta de índios. Então a fisionomia dela era de Índia. Era de Índia, não tinha nada a ver com... E ela fez uma personagem nariguda e com coque na cabeça. O índio não usava coque. O índio usava o cabelo solto. Ainda hoje, quando você assiste reportagem da Amazônia, a Índia é original. Domingos Jorge Velho teve relação com uma índia, e dessa índia nasceu Manuel Ferreira de Azevedo, o qual se casa com outra índia chamada Simoa Gomes, que é até um nome meio atípico. E com Simoa Gomes, né, ela doa um quinhão de terra, aí surge a vila de Garanhuns. Né, que inclusive nós tivemos aquela que eu digo assim, que não é polêmica, é uma data política, que foi o aniversário de Garanhuns, 4 de fevereiro de 1879. Essa pessoa era prefeito de Garanhuns em 1978 e culmina com 100 anos da elevação de Garanhuns à cidade, que era vila. O ano que foi elevado à cidade foi 4 de fevereiro de 1879. Né? E essa pessoa pegou esse deixa, ele era prefeito, exatamente nesse centenário da evolução. Então vocês observem que em nenhum momento eu falei em emancipação. Eu sempre estou dizendo elevada à categoria de cidade. Duas hipóteses da origem do nome Garanhuns. A primeira hipótese é a etnológica, que é o nome na raiz, que veio dos índios Unhauns, Cariri ou Cariú. Mas com esses índios, né, ficaram Unhaum, depois passa a ser conhecida a região por Garanhuns. A outra origem do nome Garanhuns, mas que todo mundo diz que Garanhuns veio do lobo-guará e do anum, aquela ave preta que o povo diz ser agorenta. Então, juntando o guará e o anum, aí surge a palavra Garanhuns.